começando. Oi, pessoal. Então, retornando aqui ao curso de demonstrações de matemáticas 2, a gente está vendo relações matemáticas. Então, nós chegamos a ver o menor R elemento, né, onde R é uma relação. Vimos exemplos de ordem parcial total. E agora a gente vai ver o menor e o menor elemento e o elemento mínimo de uma ordem total e parcial. E eu estava falando que aqui chegou num ponto que está complicando um pouco o curso, porque na matemática pura, você tem definições que começam a depender de definições anteriores. Então, às vezes, é comum se perder um pouco no significado das definições, né? Por exemplo, você tem aqui ordem parcial, você já tem que lembrar o que significa uma ordem parcial, né? Que é o RTA, reflexivo, transitivo e antissimétrico. Então, esse é o elemento principal que faz parecer difícil. Mas se você for uma pessoa bem organizada, essa dificuldade diminui bastante. Por exemplo, eu utilizo aqui o Notion. Notion é esse símbolo que tem aqui, não dá para eu apontar, mas esse N aqui, ó, tá vendo? Esse N é do Notion, ele chama Notion, o aplicativo. Muitos de vocês já conhecem, e eu estou usando ele. Ele é um gestor de notas, de banco de dados. Bom, ele é um monte de coisa. Ele é um gestor de notas por meio de banco de dados. É um gestor de tudo, na verdade, né? Eu uso muito como gestor como base de conhecimento, vamos chamar assim. Então, eu ponho muito conteúdo aqui. Então, por exemplo, eu estou com essa... Deixa eu só ver o número aqui, ó. Eu estou com essa... Tá com 185, Eu tenho essa... Como é que eu posso falar aqui? Como é que chama isso? Essa página, né? Essa base de conhecimento que eu chamei de M, e está com 185 entradas matemáticas. Então, por exemplo, se eu quiser... Eu não lembro se tem aqui... Deixa eu ver se tem. Partial. Se eu quiser lembrar aqui que é uma ordem parcial, então eu coloquei aqui partial order. E aí eu venho e coloco a definição direitinho, o que ele é. Aqui fica meio pequeno, mas é porque a letra dele é pequena no tablet, no computador celular é maior. Mas, enfim, deixa eu ver aqui se eu ia mostrar mais alguma coisa. Então, assim, convém a gente, por exemplo, ínfimo. Tem muitas definições que a gente vai ver, por exemplo, né, o ínfimo, o supremo. Aqui eu vou no search, eu ponho a palavra e já vai aparecendo, ó. Então, por exemplo, aí tem as definições bonitinhas aqui que eu fui colocando, de modo que é fácil de consultar. Então, tem que ser um lugar assim que é fácil de você consultar e fácil de colocar as entradas. Aqui você coloca as entradas em LaTeX também. Você coloca texto normal, né? Mas você também digita em LaTeX. Então, muita coisa que está aqui, ó, está na forma do LaTeX mesmo. Ele aceita e renderiza, né? E compila. E aí facilita muito, então, o estudo. É só uma dica sobre como estudar, né? No curso passado, eu pedi para a última atividade para fazer nele. Então, o pessoal que já fez o ADM1 acaba que já tem a conta, né? Bom, e a gente vai ver aqui o teorema, que diz a seguinte coisa. Então, considere como dado, né, R, uma ordem parcial, e daí você lembra que a ordem parcial, aquela que eu fiz, porta, né? PO de partial order, e é reflexivo, transitivo e antissimétrico. Em um conjunto A. E você tem o B como subconjunto de A. E aí o teorema diz o seguinte, ó, se B tem o menor elemento, então esse menor elemento é único. Então é a unicidade do menor elemento. Se o B tiver o menor elemento, então esse menor elemento é único. O menor elemento a gente viu, só para relembrar,
Não, aqui é o exemplo, né, de menor elemento. A definição foi aqui. Tá, então a gente tem que relembrar, né? Você tem R como uma ordem parcial, aquela mesma condição do teorema. O B é subconjunto de A, porque o R é uma ordem parcial em A, e o B é um subconjunto de A. Então você tem essa situação aqui, ó, que a gente desenhou. O Bzinho é um menor R elemento de B, o Bzinho está aqui, ó, é o menor R elemento de B, se para todos os X pertencer a B, se ele se relaciona com todos. Então, se ele se relaciona com todos, ele é o menor elemento. Tá? E ele vai ser mínimo se não existe ninguém que se relaciona com ele, com B, exceto ele mesmo, né? Que a gente pode escrever assim, não existe ninguém que se relaciona com B, exceto ele mesmo, ou a gente escreveu assim, para todos os elementos de B, qualquer X que se relacionar com B é ele mesmo. Então, é a mesma coisa falar isso aqui em verde. E alguma pergunta que vocês queiram fazer, comentário, essa parte retomando o que é o menor elemento, o que é o elemento mínimo. Porque não dá para prosseguir naquele teorema se a gente não lembrar o que é cada um deles. Bom, depois eu vou colocar no meu banco de conhecimento essas definições, porque não são todas as definições que eu coloquei lá ainda, né? Eu vou colocando conforme eu vou estudando ou revendo, mas essa é uma definição importante que eu vou colocar lá, porque às vezes você esquece e aí tem que ir lá para consultar. Mas se você fala assim, por isso que é bom ter um banco de conhecimento, que nem esse que eu mostrei agora no Notion, porque deixa eu até ver se eu tenho alguma coisa nesse sentido. Venho aqui no search, deixa eu ver, min de mínimo. Não tem. Mas eu vou. Aí depois eu coloco, porque é fácil. Porque assim, às vezes você fala assim, eu quero lembrar o que é o elemento mínimo. Tudo bem, às vezes você pode ir na internet, na Wikipedia, e ver lá a definição, mas às vezes a definição está mais clara para você no material bom que você estudou, né? Por exemplo, eu gosto muito dessas minhas notas do livro, porque esse livro apresenta de um jeito legal. Então, às vezes eu gosto de rever nessa anotação. Só que às vezes você não lembra onde está, né? Por exemplo, esse material está aqui, o JI, que é o capítulo 4. Até eu achar as notas do capítulo 4, entendeu? Eu gastaria alguns minutos. E se está no banco de conhecimento, você abre ele em pouquíssimos segundos. Já, principalmente porque ele é um banco de dados, que você coloca a palavra-chave e rapidamente você acha. Então, o menor elemento é aquele que se relaciona com todos, e o elemento mínimo é aqueles que ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Bom, aí agora a gente pode ir para o JK. E aí você tem essa situação, tá? O R é uma ordem parcial em A, o B é subconjunto de A. Se ele tiver o menor elemento, que é quando ele se relaciona com todos, então esse elemento é único. Suponha que B seja o menor elemento. Então, o B é também o elemento mínimo de B, do conjunto B. Se acontecer do Bzinho ser o menor elemento, então o Bzinho também é um elemento mínimo e é o único elemento mínimo. Então, olha quanta coisa, muita informação aqui, mas a gente vai repetir várias vezes. Vamos ver o 3, porque o 1 e o 2 estão bem próximos. Se o R é uma ordem total, é uma relação de ordem total, e o Bzinho é o elemento mínimo de B, então Bzinho é o menor elemento de B. Tá? O 3 mudou um pouquinho, porque ele falou assim, se o R... Porque o R é uma ordem parcial, ok. Para ser ordem total, tem que ser ordem parcial e mais alguma coisa. Alguém lembra o que é essa mais alguma coisa? Para virar ordem total? Se eu não me engano, ele tem que estar assimétrico também. Transitivo, simétrico e não. Reflexivo, simétrico e transitivo. Reflexivo, simétrico e transitivo. Isso. Esse RST que você falou é relação de equivalência, né? O RST.
Mas, então, a ordem total, tá aqui, ó. Essa aqui eu já tinha no meu banco de conhecimento. R é uma ordem total em A, se ela é a ordem parcial, e tem mais essa propriedade, que para todos os x, y em A, ou o x se relaciona com y, x se relaciona com y, ou y se relaciona com x. Então, não é muito a questão de ser simétrico ou antissimétrico. É x se relaciona com y, ou y se relaciona com x. Só essa condiçãozinha a mais. Aqui, quais são os conjuntos? Então, seria assim, ó, para a ordem total, né? Ela é parcial, mas essa condição aqui. Para todos os x, y pertencentes no caso, ao conjunto A, né? Que aqui deixa eu só ver se aqui é A ou se é B. É A também. Então, para todos os x, y pertencentes ao conjunto A, porque a relação é uma relação em A. Então, você tem que pegar esse A aqui. Você tem a seguinte condição. X se relaciona com Y, ou Y se relaciona com X. Só isso. Da sua ordem total. Então, se o R... Então, a condição é, se o R é total e Bzinho elemento mínimo de B, então a conclusão que você vai ter é que o Bzinho é o menor elemento de B. Vamos só retomar o 1 e o 2. Ó. Se o B, conjunto B, tem menor elemento, então esse elemento menor é único. Suponha que o B tenha menor elemento. Se o B, então, suponha que ele tenha. Então, o Bzinho é um elemento mínimo de B e é único. Então, a unicidade... Então, o que você pode concluir com 1 e com 2? Alguém quer falar? O que você pode concluir assim de um integral? Esse 1 e esse 2. Por exemplo, que se o conjunto B tem menor elemento, vamos chamar de Bzinho, né? Então, se o conjunto B tem um Bzinho como menor elemento, esse Bzinho é único, e ele é mínimo, e é único também o mínimo. E é o único elemento mínimo. Então, se ele tiver menor elemento, esse menor elemento vai ser único, esse elemento vai ser mínimo e vai ser único também. Isso que você extrai desses dois itens aqui. Tá? E o 3 é uma condição também a mais. Tudo isso forma esse teorema aqui, tá? E a gente vai provar os três propriedades aqui, digamos assim. O 1, 2 e o 3. Vamos provar. Ó, alguma dúvida, comentário? Vamos ver o que é. Deixa eu trazer para cá o 1, para ficar... a gente ficar olhando, começar a saber o que está fazendo aqui na demonstração, né? Ó. Então, a gente vai provar essa propriedade aqui. Se o B tem menor elemento, então esse menor elemento é único. Ou seja, a gente vai provar unicidade. A gente viu lá em DM 1 ou 2, é conteúdo da DM1, mas eu não lembro se a gente viu no final do período passado ou esse. Provas de unicidade, né? Então, aqui é uma aplicação de uma prova de unicidade. Unicidade é único. Então, aqui, ó, como a gente tem que... É um C, então, certo? Pode falar, Marcos Pinheiro Gama. Professor, ele disse que se o B tiver um menor elemento, esse menor elemento é único pelo fato do B ele ser subconjunto de A. Ah, tá. Vamos ver aqui. Porque exato, tem que lembrar os dados, né? O dado é que o R é uma ordem parcial em A, então já falou muita coisa aqui. Ele falou que é reflexivo, transitivo e simétrico. E o B é subconjunto de A. Daí, aí a sua pergunta é que se ele tiver menor elemento, se o elemento vai ser único por ele ser subconjunto de A? Isso. Ah, entendi. Eu estou pensando aqui na resposta.
Olha, deixa eu só, peraí. É que o meu tablet aqui fica repetindo a minha voz. Agora deu uma parada. E aí me confunde tudo. É o seguinte, porque eu tô pensando se dá para afirmar isso, né? É porque é o seguinte, a gente tem essa figura que é bom a gente sempre olhar ela, lembrar dela. Eu tô vendo as suas dúvidas em outras perspectivas. Por exemplo, antes de responder, eu estou me perguntando por que o B é subconjunto de A, né? Porque a relação é no conjunto A. E aí a gente está... Eu acho que o B, o fato dele ser subconjunto, eu creio que tem a ver com o fato de poder definir ínfimo e supremo, que vai aparecer daqui a pouco, logo mais. Eu acho que ainda hoje aparece. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa prova aqui do 5 ao 10, aí quando a gente terminar, eu volto nessa pergunta e a gente tenta identificar se... eu diria que não. É porque é meio difícil dizer, porque é que é uma coisa que tem que acontecer, mas não é só por causa dessa coisa. Essa coisa é o subconjunto, né? Porque, por exemplo, deixa eu colocar aqui em símbolos, ó. O que a gente tem também como dado? A gente tem que o R é uma relação em A, que em símbolo significa isso, e a gente tem que o B é um subconjunto de A. Então, assim, você falou, isso acontece porque, assim, sim e não. Porque isso precisa acontecer porque ele não pode estar fora de A, porque a relação é em A. Se o B estiver fora de A, né, tiver uma coisa assim, um pedaço fora, alguma coisa assim, né, ele sai da relação, entendeu? Alguns elementos aqui sairiam dessa relação. Então, você já não... A ideia é você perceber esses padrões que estão acontecendo dentro da relação e não fora. Então, assim, eu acho que talvez essa seja um pouco a melhor resposta que eu teria no momento, mas é uma ótima pergunta. Olha, a gente tem um C, então, que está dizendo assim, que se o B tem menor elemento, então esse elemento é único. Quer dizer, então você pega o C, lembrando da estratégia de demonstração matemática, você pega o C e supõe, tá? Coloca na mão, então você vai, suponha que Bzinho é o menor elemento. O que é o menor elemento? É aquele que se relaciona com todos, né? Para ficar curto, assim, fácil de lembrar. Daí, como é que é prova por unicidade? Ó, é sempre assim, tá? Prova por unicidade, o que você vai fazer? Você vai supor que um C é o menor elemento. Porque o seu objetivo no final é provar que B é igual a C. Não sei se vocês lembram, mas se vocês retomarem as notas lá da unicidade, tem isso escrito em símbolos. Que você supõe o C, né, a sua condição que é verdadeira, que é o 5. Depois você supõe a mesma coisa, mas com uma outra letra. E aí você supõe que C também seja o menor elemento. E aí você vai fazer um malabarismo matemático aqui, a matemática, e você vai provar que eles são iguais. Como o B é arbitrário e arbitrário, você provou que eles são iguais, então eles são únicos, tá? Alguma dúvida nesse raciocínio? Bom, então, o 7. Ó, do argumento 5, como o B é menor, ele se relaciona com todos. Então, para todos os x pertencentes a B, ele, que é o B, se relaciona com todos, tá? E aí, você conclui que se ele se relaciona com todos, então ele se relaciona com o C, né? Porque o C é um deles aqui. Então, você tem a conclusão aqui, ó, BRC. BRC é a conclusão. O B se relaciona com o C. Do item 6, você usa o argumento similar, né? Aqui eu pulei um pouco
eu não escrevi essa parte aqui, mas o que eu escreveria aqui antes de concluir isso? É que para todos os X pertencente a B, o C se relaciona com o X, logo você conclui que o C é RB, é verdadeiro. Então, BRC é verdadeiro e CRB é verdadeiro. Como agora que você vai usar o dado. Eu esqueci de até te colocar. Então, aqui, ó, vou chamar de PO aqui, e já colocar o RTA, só para lembrar. Então, quais são os dados? Que R é uma relação, P é subconjunto de A, e essa relação é parcial, é uma ordem parcial, que significa que é flexível acima de simétrico. Bom, então, agora vem o fato que você vai usar essa parte do enunciado aqui. R é uma ordem parcial, então ela é antissimétrica. Veja, e aí, para você ver, assim, qual que é a dificuldade disso? É você ter que ficar pegando, claro, tem aqui em inglês fala ingenious, mas não é ingênuo, é brilhante, a tradução, eu faço cognato. Então, tem o raciocínio brilhante matemático, que é você saber, por exemplo, saber que dessas três, você vai ter que usar, a saída é usar a antissimetria, né? O que é antissimetria? É aquela coisa que se o X se relaciona com o Y e o Y se relaciona com o X, então X é igual a Y. Então é lógico que você vai invocar a antissimetria, porque a antissimetria é justamente o que você quer provar, unicidade. Então, como você tem o BRC e CRB, como R é antissimétrico, B é igual a C, e temos demonstrado o item 1, dúvidas, perguntas, dúvidas. Então, como eles se relacionam com todos e... Não, no caso seria todos relacionar com um para poder ser igual a ele. Você pensa no menor elemento, o menor elemento é aquele que se relaciona com todos. Basta lembrar isso. O menor é o que se relaciona com todos. Porque a gente não está tratando sobre mínimo. Quando a gente tratar o mínimo, aí a gente inverte o raciocínio. Mas... Então, o B se relaciona com todos. Como o C também é mínimo, então o C se relaciona com todos. Se o C se relaciona com todos, ele se relaciona com o B. Se o B se relaciona com todos, ele se relaciona com o C. Aí você usa a antissimetria. Se você tem BRC e CRB, e ele é antissimétrico, aquela definição de antissimetria é isso. Quando você tem isso, a sua conclusão é que B é igual a C. É a definição da antissimetria. Agora eu estou entendendo que você demonstrar que no caso o menor elemento é único, né? Isso. A gente está provando unicidade. Exatamente, nós estamos provando unicidade. Esse unique, a tradução é único, né? Isso. Eu falei unicidade, né? Mas ao pé da letra é único, tá? Então, porque o menor elemento é único. Nós estamos provando. Unicidade em inglês deve ser uniqueness, alguma coisa assim. Camila, entenderam? Juliana, Carielle. Entendi, professor. Esse tipo de demonstração são as minhas demonstrações favoritas. São as que eu mais gosto. É bem legal. Interessante. Aquelas que entendem. Também, a gente gosta quando a gente entende, mas é tipo assim, tipo demonstrações como essa, que a gente vai, todas as informações estão ali no problema, e você tem um método, igual o professor explicou, você sabe o que faz, e eu gostei muito de fazer demonstrações, porque são técnicas mesmo. Aí você olha para a demonstração e você já sabe o que você tem que fazer, mais ou menos, porque eu tinha muita dificuldade, porque eu não, às vezes, em outras disciplinas que a gente tinha que demonstrar várias coisas, que eu olhava para a demonstração e eu não sabia por onde começar, entendeu? Aí, a técnica que o professor ensinou, e aí quando todas as definições estão ali no problema, e a gente só tem que saber aplicar as definições. Eu acho muito legal. Nossa, a matemática pura ela é toda assim, entendeu? Você tem as pecinhas do quebra-cabeça, daí você raciocina, vai montando e vira essa coisa linda aqui. Minha dificuldade era não saber por onde começar. As demonstrações de teoria, eu falava, meu Deus, que sentido faz isso? Entendeu? Eu não sabia por onde começar. Eu passei em teoria, mas eu passei em teoria porque eu tive
Eu tive uma força de vontade muito grande de decorar as demonstrações. Eu decorava demonstrações de 3 jeitos na prova, aí eu falava, professor, o senhor quer qual? Mas não porque eu tinha entendido de fato o que acontecia, é porque eu sabia que se não fizesse aquilo, eu ia reprovar. Não tinha como. Essa teoria que você falou é uma disciplina específica? Teoria dos números. Ah, teoria dos números, certo. Entendi. E podia fazer, se tivesse feito no primeiro período, né, Juliana? E Camila também faz matemática. Eu acho que todo mundo tinha que fazer essa disciplina. Eu falei pro Pedro essa semana, ele falou que eu tô muito triste de não tá fazendo, mas o problema é porque era necessário para ele, né? Fazer a outra eletiva por causa do TCC dele, que o orientador dele pediu para que ele fizesse. Entendi. É verdade, não, mas faz falta aqui. Mas eu acho que deveria ser. Bom, assim, quanto antes fizer, melhor. Poderia ser, não sei se obrigatória, mas talvez até obrigatória, né, para todo mundo da matemática, porque acaba tendo demonstrações. Porque a gente precisa saber realmente a técnica, né? O livro passa a técnica e vai. A pessoa que tem predisposição, depois de dar esse livro, ela inevitavelmente ela vira matemática, porque se já tiver predisposição com a matemática, porque é muito lindo mesmo as técnicas. O item 2, quem quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Deixa eu puxar aqui o item 2. Que é uma conclusão que tem bastante relação, né, com como se fosse uma continuação do 1, porque lá falava que se ele tem menor elemento, esse elemento é único. Aí aqui você está supondo que ele tem menor elemento, ele está dizendo agora uma conclusão a mais, que esse B é mínimo, Bzinho é mínimo, e ainda esse mínimo é único. Então a gente tem que provar isso, a proposição 2. Bom, para provar a proposição 2, a gente tem aqui a gente vai ele está pedindo para supor que o B é elemento mínimo. Certo? Então, isso aí é um dado, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um dado que esse B é menor elemento, tá? Pode assuma como verdade, porque é um dado. O que a gente tem que provar, o que está escrito depois do then, depois do então, tá? Então, a gente vai ter que para a gente situar, é que aqui a gente não está fazendo aquela tabelinha, né? O rascunho, mas nós temos que provar que o B é mínimo. E depois a gente vai ter que provar a unicidade desse mínimo. Tudo isso da prova do 2, tá? Não entrando no 3 ainda. Tem que provar duas coisas aqui nesse item 2. Daí, então começou aqui no 12, tá? Qualquer dúvida me interrompa e perguntem, assim que tiver a dúvida. Você vai fazer o x arbitrário, x pertencente a B, então x é o elemento arbitrário do conjunto B. Você vai supor que x se relaciona com B. Vamos pensar aqui, por que supôs esse 3 aqui? Não é por causa de ser mínimo? Ele se relaciona, porque todos se relacionam com ele, né? Agora, sendo arbitrário, todos se relacionam com ele. Vou mostrar aqui, pela antissimetria, que se ele se relaciona com x, então x igual a ele, então ele vai ser o menor elemento. Não, então, porque o menor elemento é aquele que se relaciona com todos, né? Então, por ele ser o menor elemento, por exemplo, por ele ser o menor elemento, a gente conclui isso aqui, B, R, X, porque ele é o menor elemento. O que está falando aqui, eu não preciso nem escrever aqui. Olha, vamos para o 14, se o B é menor elemento, então ele se relaciona com todos. Aqui você está supondo que
você está supondo que um dado X arbitrário se relaciona com o B. A gente não explicou ainda, vamos tentar explicar esse 13 aqui. Por que está fazendo isso? Professor, no caso desse arbitrário, a gente prova para todos os X, né? E supondo que o X se relaciona com B, a gente, partindo da antissimetria, sabendo que ele se relaciona com todos, ele vai chegar no ponto 15, da antissimetria, de que X é igual a B. Ou seja, para todos os X, para se relacionar com B, ele tem que ser igual a B. Não, tudo bem. Isso, você está dizendo aqui o que vai acontecer mais adiante, né? Mas eu estava perguntando ainda no 13 só, por que que... Vamos ver como... Ele está escrito dessa forma aqui, né? Suponha que B é o menor elemento. Então, B é também o elemento mínimo de B e esse elemento é único. Essa aí foi a sacada de quem está fazendo a demonstração, para poder mostrar que para algum outro elemento se relacionar com B, tem que ser o próprio B. Por isso ele colocou até mesmo o X arbitrário, que no caso que é para valer para todos. Tá. Então, pois é. Porque... Certo. Então, o intuito de você fazer o 13 é porque você quer provar que ele é mínimo, né? Exatamente. Você quer... Foi o que eu tinha entendido. Era de colocar alguma coisa relacionando com B e essa coisa ser arbitrária. Que no caso vai valer para qualquer uma delas que for relacionar com B, tem que ser ele próprio. Porque a minha dúvida aqui, tá? Quando você faz o 13, você já não está dizendo que ele é mínimo, né? É isso que eu tô na dúvida aqui. Quando você fala que um elemento arbitrário se relaciona com B, peraí, só um pouquinho. Deixa eu só pegar a definição. Não, o mínimo é quando ninguém se relaciona, exceto ele mesmo. Mas tinha uma definição, não tinha uma definição... não apareceu ainda. Tá bom, tudo bem. Tá, eu que estava confundindo aqui, não sei se vocês estavam confundindo também, mas é o seguinte, então, ele fez o X arbitrário e supôs que esse X arbitrário se relacione com o B, né? Então, foi uma suposição, porque o B, esse elemento... particular não diz nada, né, professor? Você fala... porque eu estava confundindo também. Eu achei que isso aí resultasse, tipo, em alguma coisa. Eu estava procurando a mesma coisa que o senhor foi procurar lá. Que, tipo, alguma definição que dissesse se o X se relaciona com B, então alguma coisa. Mas não tem nada não, né? Não. Eu também não achei nada, não, nesse sentido. Então, assim, por exemplo, então seja X arbitrário, suponha que esse X se relacione com B, né? E isso, agora você pega os dados, né? Como o B é menor elemento, então você tem que ele se relaciona com todos os X, né? Daí, um raciocínio bem parecido, o mesmo raciocínio passado, que a gente acabou de usar, é que se o X se relaciona com B e se o B se relaciona com X, pela antissimetria, X é igual a B. Né? E como o X é arbitrário,
e XRB levou a X igual a B, então B é mínimo. Tá? Então, a nossa suposição é a seguinte, que foi assim. Então, o que a gente conclui com isso? Que se X se relaciona com B, por exemplo, a conclusão que está aqui até o 16, seria algo mais ou menos assim, que se X se relaciona com B, então B é mínimo. Porque quando a gente parte daqui e conclui isso, é porque a gente concluiu esse C, então. Professor, o mínimo é o que se relaciona só com ele, né? Com o mínimo e o menor. Fala de novo, que está cortando um pouco a sua ligação. O mínimo é o que relaciona só com ele próprio, né? O mínimo é que só ele se relaciona com ele mesmo. Isso. Só ele se relaciona. Então, quando mostrou que ele era o menor elemento, pela própria definição, ele ser um set, eu não lembro agora, uma ordem parcial, né, quer dizer, uma ordem total, a questão dele se relacionar com todos, aí vem a antissimetria, quando algum dos todos tenta se relacionar com ele, só pode ser ele próprio. Por isso que, pegando só o fato dele ser o menor elemento e da ordem total, a gente pode concluir que ele é o mínimo também. Tudo bem, isso. Só que aqui é ordem parcial, tá? Não é ordem total ainda. Mas, e tudo que você falou tá certo. É só a ordem que aqui é parcial. O dado, né? O dado é ordem parcial. A ordem total vai entrar daqui a pouco no item 3. Mas perfeito. Então, esse aqui é até o 16. Agora, você supõe um outro elemento mínimo, certo? Você supõe que o C, porque já provou que B é mínimo. Caso um X se relacione com B, então B é mínimo. Agora, você supõe que o C é mínimo. Como o B é o menor, então você tem BRC, porque o menor se relaciona com todos, inclusive com o C. Daí, você tem aqui, a partir desse dado BRC e que B é mínimo, então se o B é mínimo, B é igual a C, né? Peraí, vamos ver aqui. Ó, o B menor levou a ele se relacionar com o C, né? O C é mínimo. Então você tem B, aqui na verdade eu acho que é C mínimo, não B. Quer ver? Vê se vocês concordam. Ó, eu acho que o correto está escrito o argumento C esse. Por exemplo, então, como você tem BRC do argumento 18, tá? O argumento 18 nós concluímos BRC. Como você tem BRC e o fato de C ser mínimo, o que significa ele ser mínimo? Que só ele se relaciona com ele mesmo. Então, o B que se relaciona com ele tem que ser igual a C, tem que ser igual a ele mesmo. E quando você faz isso, prova que B é igual a C, a partir de um C mínimo, né, um outro C mínimo, você conclui que ele é único. E aí finaliza a demonstração do item 2. Vê se concordam, só que aqui esse argumento para mim está errado, tem que colocar C aqui. Se você tiver aí, eu concordo. Ah, tá, legal. Eu também, só com C aqui. Mais alguém tem dúvida? Concorda, sem corda? É muita, eu acho muita informação, mas a gente analisa uma coisa de cada vez, dá para entender. Às vezes falta assim, voltar e ver o global, né? Agora um comentário. Uhum. Não é pelo fato de crescer esse cúmulo de água aquele ponto vai ser verdade. Mas é porque ele é uma ordem parcial. Perfeito. Possível. Todos relacionam. Se um se relaciona com todos, então ele é menor e mínimo. Porque
algum dos todos relacionar com ele vai acabar sendo igual a ele por causa da antissimetria. Perfeito. Uhum. Exato. Aliás, quando eu terminei de explicar o 1, eu tinha na cabeça de eu te perguntar, pedir para você responder sua própria questão, né? Mas eu acabei esquecendo, mas aí você veio e respondeu perfeito, exatamente. Não é a sua pergunta, né? Então o Marcos está respondendo a própria pergunta dele, se isso acontece porque o B é subconjunto de A. Não, isso acontece porque ele é uma ordem parcial, por conta da antissimetria, né? Basicamente é a antissimetria que precisou, né? Então é a antissimetria que está levando a essa conclusão aqui, tá? Perfeito. E aquele lema dos três mosqueteiros, eu ia falar Zorro, mas não é. Um por todos e todos por um. O que é? O que eles são? Assim, nessa nomenclatura nossa aqui. Esse um por todos e todos por um. É uma dúvida minha, eu pensei nisso agora. Um por todos é menor. E, peraí, e todos por um é mínimo. Não, no caso seria um por um, esse é menor. Todos por um que é menor. No caso, um é menor. Não, o menor é um por todos, né? Porque é um que se relaciona com todos, digamos assim, né? Então, um por todos é o menor. Todos por um, eu acho que não sei se tem nome ainda que a gente viu. Não tem nome, que era isso que a gente estava procurando. Não é aquele X se relaciona com B do começo? Como é que é? Não era aquele X se relaciona com B lá do começo? Isso. Não tem nome ainda. Não tem nome ainda, mas vai ter, que é o maior elemento, tá? Então, os três mosqueteiros, eles são menor e maior ao mesmo tempo. Eles são menor e maior, menores e maiores, porque eu não falo, a gente vai ver daqui a pouco, mas o todos por um é o maior, tá? Então os três mosqueteiros são ao mesmo tempo menor e maior, menores e maiores, digamos assim. Entendeu? Eu falar menor e função constante. E no caso, todos os valores do domínio dá um valor só? A função constante? Ah, tá, entendi. Também tem um paralelo, né, uma analogia que dá para pensar nessa linha que você falou. Olha como é interessante terminologia, né? Vamos pensar assim, esse um por todos, que é o menor, quando a gente inverte o raciocínio, que é todos por um, é tão simétrico o nome que sei lá, vamos chamar Ida, né? Sei lá, o primeiro caso, se a gente chamou, vamos chamar de Ida, né? Se a Ida, um por todos, a gente chamou de mínimo, de menor, desculpa, a volta, que é o todos por um, o prudente é você chamar de maior, entendeu? Porque o próprio nome fica simétrico também, né? Então eu acho muito bem feito também essa questão da terminologia. Não é arbitrário, né? Porque você podia chamar do que você quisesse, né? Mas eles procuram chamar, assim, bem matemático também. O próprio jargão obedece à lógica matemática. Bom, não sei se ficou claro. Uhum. E se a relação entre os três mosqueteiros é uma relação de ordem parcial, aí vai concluir que nunca houve três mosqueteiros, só tinha um. Ah, se... Deixa eu ver aqui, peraí. Então, se ele for ordem parcial, né? Se a relação deles for uma ordem parcial, os três mosqueteiros nunca existiram, sempre foi só um. Entendi. Então, os três mosqueteiros... Então, isso, como eles são três mesmo, isso prova que eles não têm uma relação de ordem parcial, né? E nem uma relação de ordem total. Mas isso por causa da antissimetria? Exatamente. Por causa E todos por causa da antissimetria, a gente descobriu que nunca houve três mosqueteiros, sempre só um. Se a relação entre eles fosse uma ordem parcial. Por causa desse teorema aqui, né? Inclusive, é uma aplicação direta aqui desse teorema. Mas quem está pegando é a antissimetria, né? Então, por exemplo, eu estou querendo dizer que ele é reflexivo, eles são reflexivos e
e transitivos. Eu acho que a reflexividade e transitividade não atrapalharia, só a simetria. Então, por exemplo, os três mosqueteiros, a pergunta é, os três mosqueteiros são reflexivos? Dá para escrever um white paper, né, um artigo sobre os três mosqueteiros. A relação matemática entre os três mosqueteiros. Ó, eles são... Eu não acredito. Eu não acredito que eu estou rindo disso aqui agora. Ó, eles são reflexivos, os três mosqueteiros? Eu acho que tudo bem, né? Não é? Eles podem Não. ser... Então, no caso, para ser reflexivo, eles têm que relacionar com eles próprios, né? Isso. Mas essa relação, aliás, deixa eu perguntar antes de falar. O que é, quando você fala um por todos, e quando eu falo que isso é uma relação, que relação é essa? Me fala, que relação que é essa que está envolvida lá nos três mosqueteiros? Que ação? É uma ação, mas que ação que é essa? Tem um verbo implícito. Quando você fala um por todos, tem uma ação implícita, um verbo. O que um faz por todos? Isso, peraí, nesses casos aí, dá para entrar a reflexiva, porque é por todos, e todos ele não exclui ele próprio. Você fácil por todos, exceto eu. Isso. Daria para pensar por essa linha também. Você pensou por uma linha mais matemática. Eu estava pensando pela linha mais do que está acontecendo entre eles. Mas é ótimo, tá perfeito. O que eu ia falar é o seguinte, é que um protege, é um por todos, que está falando, um protege todos, né? Ou luta por todos, né? Pode ser a palavra que você quiser com esse significado. Então, ele protege todos, mas ele se protege também, né? É lógico que ele se protege. Então, ele é reflexivo. Ele é transitivo. Olha, pensando em uma ação de grupo, em que o primeiro defende o segundo, e o segundo ele ajuda a defender o terceiro, então o terceiro dependeu do segundo, que por sua vez dependeu do primeiro, que dá uma transitividade. Então um vai ter defendido o terceiro. Então um vai ter defendido o terceiro, porque se um defendeu o segundo defendeu o terceiro, então um defendeu o terceiro. Você pode afirmar isso que vai estar correto. Perfeito, eles são transitivos. Agora, eles não são antissimétricos, porque dá contradição o fato deles serem três, né? Se não, via esse teorema, seria um só e são três. A pergunta, então, eles são simétricos? Porque o simétrico... São. No caso, seria um relacionar com o outro e o outro se relacionar com um. Sem a necessidade de ser iguais. Isso, Exato. O simétrico se um defende o outro defende um. Tá, eles são simétricos também. Eu estava tentando pensar na historinha aqui, mas... É que nós estamos viajando um pouquinho aqui, mas com um motivo pedagógico, né? Por exemplo, se um defende o outro, então vai haver um outro momento em que esse outro vai defender um, né? Mas tudo bem, na nossa viagem aqui. Agora, o Marcos escreveu... Não, não é relação de ordem total, porque para ser total tem que ser ordem parcial. Então, lembra que ele não é ordem parcial, então não tem como ser ordem total. Mas eu acho que talvez o que você esteja perguntando é se ele satisfaz aquela outra condição da ordem total, ainda aquela condição que não tem nome, né? Que eu pus aqui em algum lugar. Talvez você esteja perguntando, porque ordem total não é, mas talvez... É reflexivo, simétrico e transitivo. RST, né? Então, você pode... ordem de equivalência, que você tinha falado mais cedo. Não, agora, são duas coisas agora, né? Com essas coisas comentadas. RST é reflexivo, é simétrico, é transitivo. Então, é uma relação de equivalência, isso. A relação dos três mosqueteiros é, sim, uma relação de equivalência.
não é uma relação de ordem total, porque não é parcial, porque não é antissimétrico, certo? Agora, o que você pode perguntar mais uma coisa é, tudo bem, eu sei que não é ordem total, mas será que essa condiçãozinha vale lá, né? Então, para todos os mosqueteiros, um protege o outro, ou o outro, eu acho que sim, essa aqui cabe, mas não é total porque não é parcial, mas tem essa propriedadezinha aqui. E daí você pode dar um outro nome para ela, né? Pode dar o nome de ordem dos três mosqueteiros, quando é equivalência, mas às vezes na matemática, eu estou brincando, mas às vezes na matemática até já tem um nome. O fato disso, quando é relação de equivalência e tiver esse aqui, pode já existir um nome para ela. Pode ser que até já exista um nome. Mas, enfim, essa aqui é curta também. Vamos ver aqui, ó. O que a gente vai provar agora é que se o R é uma relação de ordem total, então, com relação aos anteriores, adiciona só essa condição aqui, nesse item 3. E o Bzinho é um elemento mínimo, então o Bzinho é o menor elemento. Você vê que a ordem do item 3, dessa propriedade 3, é diferente dos anteriores. Os anteriores começava com o menor, concluía que o menor é único, concluía que o menor é mínimo e concluía que o mínimo é único. Olha que interessante. No 2, no 1 e 2, né? Veja, não é evidente que, por exemplo, se... Deixa eu ver se é evidente ou não. Mas se pega o 2 só. Se o Bzinho é menor e a partir do 1 ele é único, e a partir do 2 ele é mínimo, não tem que ser óbvio que o mínimo seja único, porque, entendeu? Se o Bzinho é menor e esse menor é único, tem outra parte do teorema que prova que esse Bzinho também é mínimo. Então, se ele é menor e mínimo, e se ele é único por ser o menor, ele tem que ser único por ser mínimo. Entendeu? Só em lógica verbal aqui. Eu acho que você conseguiria concluir isso só por uma lógica falando. Não sei se... Mas tudo bem, eu voltei um pouco no 1 e 2 só porque me veio isso agora. Mas aqui mudou a ordem, tá? Aqui pôs uma ordem total e mudou também que ele começou falando como a suposição inicial, o C do C, então, é ele ser mínimo. Então, veja bem, suponha que o R é total e o Bzinho é mínimo. O R total é porque está no if, né? Tá certo. São as duas condições do if, essa. R total e Bzinho mínimo. Então, você vai pôr um suponha, porque são as condições do if. Daí, você começa a sua demonstração, dizendo, seja X arbitrário, um elemento arbitrário de B, como o fato de ser ordem parcial, é reflexivo, né? Porque ele é uma ordem total, mas ele é uma ordem parcial também. Então, ele vai ser reflexivo. Como ele é reflexivo, então, o que é o reflexivo? É que... Reflexivo é aquele que se relaciona com ele mesmo, né? Tá, aqui tá... o reflexivo é aquele que para todos os elementos do conjunto, ele se relaciona com ele mesmo. Então, aqui ele colocou assim, se x é igual a b, então b se relaciona com x. Porque ele pôs o bzinho aqui, porque está indo em direção à definição do Smollett, que é o que a gente tem que provar aqui. Veja se ficou claro, que esse argumento 24 aqui, ele está muito sutil, o argumento 24 está muito sutil. Veja se vocês compreenderam. Porque ele pegou essa conclusão a partir do fato de ser reflexivo. Porque o reflexivo é o que se relaciona com ele mesmo. Só que ele está falando isso de um jeito diferente. Ele está falando que se o x for igual, no caso em que ele é igual a b, porque você pôs arbitrário, né? Arbitrário são todos. Se é para todos, vai valer também para quando ele é igual a b. E quando ele é igual a b, alguma coisa especial acontece, que é o b se relaciona com o x. Porque isso é uma forma de dizer... Deixa eu
escrever tudo aqui. Isso aqui é uma forma de dizer XRX. Só que você está fazendo XRX, no caso que X é igual a B. Eu peguei aqui também, professor, que é o B, ele ser mínimo, ele só vai se relacionar com ele próprio. Aí ele colocou relacionando com o X, ainda colocou um X arbitrário. Tá. Eu vou falar de um outro. A Juliana também levantou a mão. Depois eu vou falar. Não, foi sem querer. Hã? Foi sem querer. Ah, tá bom. O Marcos perguntou se vai gravar no mesmo vídeo. Na verdade, eu acho que é um vídeo só, tá? Entrou tudo. Entrou o teorema, entrou os 3 mosqueteiros, entrou tudo aqui no vídeo. Não, deixa eu explicar diferente. Ó. O R é reflexivo porque ele é porta e o R é reflexivo. Ele é total, então ele é parcial, parcial é reflexivo, ele é reflexivo. Daí, é melhor você escrever assim, ó. Esse é o caso 1, esse é o caso 2. Porque o que acontece? O X é arbitrário. Então, você tem 2 casos, né? Ou o X é igual a B, ou é diferente. Só essas 2 coisas podem acontecer. Então, ele está separando. Se acontecer do X ser igual a B, né? No caso 1, em que o X é igual a B, o que você tem? Você tem XRX. Só que o que é XRX? Porque o X é igual a B? É BRX. E o que é BRX? Que o B é menor. Então, aqui, ó, no 24, já fica provado que o B é menor para esse caso 1. Agora, vamos provar se ele é menor para o caso 2. Então, aqui já é um casozinho que está meio que já demonstrado. Entenderam? Se não entendeu, pergunta. Porque tem que dar aquele A de entendi, sabe? Só que o senhor podia repetir, assim, professor. Aham. Isso também é mínimo. Vai chegar naquela mesma conclusão, de que ele vai ser mínimo e menor. Isso. Mas o que eu estou dizendo, assim, deixa eu dar uma repetida. Ó, lembra quais são os dados desse teorema? Os dados é que R é uma relação de ordem A, B é subconjunto de A, R é parcial, então ele é essas 3 coisas aqui, e ainda mais no item 3. Ele está dizendo assim, considere o R total e Bzinho mínimo, tá? Então são vários dados que tem aqui. Daí você tem que começar a sua demonstração, normalmente assim, né? Seja X arbitrário, X parecia B arbitrário. Aí você começa a usar seus dados. Você fala, vamos usar o fato de ele ser reflexivo. Que ele é reflexivo. Só que você tem 2 casos, porque o X é arbitrário. Então, ou o X pode ser igual a um Bzinho, que é um elemento mínimo. Então, lembrando aqui, ó, o B é o elemento mínimo. Então, como o X são todos, o X é arbitrário, ou o X vai ser igual a B, ou ele vai ser diferente. Não tem outra opção, né? Ou ele é igual ou ele é diferente. Então, são 2 casos que você tem que considerar para pegar o espectro todo, né? Pegar todos os elementos. Então, pega o caso 1, que é o mais fácil. Caso o X seja igual a B, como ele é reflexivo, você tem XRX. Só que, vamos escrever isso diferente, BRX. Por quê? Porque BRX, você enxerga que o B se relaciona com qualquer X, né? Para esse caso 1 aqui. E o B, estando à esquerda, é ser menor. E menor é o que a gente quer provar, ó. Nós temos que provar isso. Tá? Então, assim, é muito legal. Essa uma linha aqui já prova para o caso 1, claro, que é o mais trivial. Agora, o caso 2 é assim, considere, então, X diferente de B, porque o X igual a B já está provado. Para o caso 2, X diferente de B, você vai pegar o fato do R ser total, que significa aquela condição a mais. Então, para todos os X, ou o X se relaciona com B, ou o B se relaciona com X. Só que o B é mínimo, dado a condição do if aqui. Bzinho é mínimo. Se ele é mínimo, ele tem aquela coisa lá, que ninguém se relaciona com ele, exceto ele mesmo. Ou você pode pensar que só ele se relaciona com ele mesmo. Então, bom, se o B é mínimo, só ele se relaciona com ele mesmo. Então, esse XRB, aqui do 26, ó, esse XRB, que é esse cara que está aqui, é falso. Porque nós estamos no caso 2, que o X é diferente de B, então, necessariamente, o X é diferente de B,
E como ele é mínimo, só ele se relaciona com ele mesmo. Então, essa parte aqui é falsa. Se essa parte é falsa, mas o ou inteiro aqui é verdadeiro, ó, então se tudo isso aqui é verdadeiro, mas isso é falso, é porque BRX é verdadeiro. Vê se entendeu até aqui, ó. Até o 28. Se quiser que eu repito também. Se souber localizar onde que está a dúvida, também me fala, que a gente está começando do 25 ao 28 agora, né? Supondo que entendeu até o 24, o caso 2 começa no 25. Não acabou ainda. Tudo bem, eu acho. Tá, mas não acabou ainda, porque acontece o seguinte, ó, do 23, que é o X ser arbitrário, tá, o 23 só está falando assim, ó, X arbitrário, só isso. Eu pus em número para não ter que escrever. Você tem, nós acabamos de concluir isso, né? Só que agora a gente está formalizando, né? Como o X é arbitrário, e a gente concluiu o BRX, significa para todos os X pertencentes a B, nós temos BRX. E o que é isso? O B se relacionar com todos. É ele ser o menor. E é o que precisava provar. E acabou a prova. E bora ser feliz. Agora fazer com a Juliana, uma visão macro. No outro exemplo, nós pegamos o fato dele ser menor e provamos que é mínimo. Agora foi do mínimo e mostrar que ele é maior. Isso. Lá foi do menor para o mínimo. Do menor, deixa eu até lembrar aqui, peraí. Do menor para o mínimo. O 1 foi só do menor para ser o único, depois o 2 do menor para o mínimo, e o 3 do mínimo para o menor. Exatamente. Essa aqui é uma baita de uma demonstração, né? Entender, se você entender, depois que estudar, reestudar ou perguntar aqui, mas enfim, se você entendeu aqui bastante, é uma demonstração bem legítima, assim, legitimamente matemática pura. É uma brincadeira, né? Você pega um. Por isso que essa notação agora ela é muito boa. Porque de outra forma, e só lembrando, né? Que isso aqui significa o par ordenado pertence ao R, que é uma relação contida, né? Mas essa notação aqui é muito boa.